Em 1773, o explorador escocês James Bruce, estudando certos enigmas e mistérios na Etiópia, lá ele encontrou fragmentos que, após muito esforço de sua parte, conseguiu ele, além dos fragmentos, encontrar quase que um livro há muito perdido em termos de registro na história terrena. James Bruce, em 1773, encontrou, depois de mais de 1.300 anos, o que hoje é chamado Livro de Enoque. Tomou, então, 3 exemplares daquilo que havia encontrado, levou para a Europa, e assim, um assunto que ficou escondido nas brumas do tempo durante tantos séculos foi resgatado para a modernidade, a partir desse explorador escocês. Em 1886, um professor chamado Sokolov, na biblioteca de Belgrado, olhando, como todo mundo que gosta, fica olhando os livros, ele percebeu que ali existia um tesouro. E em língua eslovena ele encontrou fragmentos de um outro texto de Enoque, desse estranhíssimo autor chamado Enoque. E esse texto, ou esse conjunto de textos, passou a ser conhecido como o Livro dos Segredos de Enoque. Em 1947, nos famosos manuscritos do Mar Morto está uma versão enigmática em aramaico de uma versão antiga que ninguém sabe quem escreveu, também sobre o tal livro de Enoque. E qual a importância de falarmos em Enoque, de falarmos sobre o pouco que, do muito que Enoque fez, conseguiu chegar até o século XXI. Porque, na premissa da qual partiremos ao longo da nossa palestra, reside em Enoque, esse homem misterioso do passado. Todo um conjunto de informações, conjunto este perdido na noite dos nossos tempos terríveis do passado, mas que explicam, dão subsídios para que formulemos aquelas respostas que a nossa filosofia existencial há tanto procura arquitetar e não conseguimos, já que somos uma geração órfã, nós não sabemos responder quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo nesse mundo, qual o sentido da vida, o que é que nos espera. Afinal de contas, qual a função do ser humano diante da vida? E essas questões todas, Enoque, há uns 5.000 anos atrás, enunciou-as todas para a humanidade. O fato é que esse estranho homem chamado Enoque, peço desculpas, pois vou beber, não tem copo aqui, tá? A questão é que agora nós vamos retornar ao tempo de Enoque, para entender como nós somos, nós quem? A raça humana é tendente à cretinice. Se por cretinice entendermos essa estranha tendência e inclinação que nós, espécies homo sapiens aqui na Terra, temos de nos achar o máximo, quando na verdade somos répteis, no sentido de que não conseguimos ainda arquitetar um comportamento que dignifique a vida. O interessante é que a gente morre de medo de extraterrestres. Mas as fofocas aí de cima dizem que eles morrem de medo da gente. Porque nós somos os monstros dessa parte da galáxia. Nós somos a única espécie pensante dessa parte do cosmos que mata os membros da própria espécie, inventando as mais loucas desculpas para isso fazer. Até, em nome de Deus, a gente mata. Isso para a gente pode ser comum, mas eles nos olham estupefatos. O fato é que houve um tempo, e esse tempo está registrado em absolutamente todos os livros da antiguidade que chegaram até os nossos dias. E todos esses livros falam de um tempo em que aqui na Terra existia homem,
e mulher. Existiam seres humanos normais, naturais, como todos nós aqui presentes. E esses homens e mulheres eram chamados de filhos de homem. Mas existiam também homens e mulheres que apresentavam certas características que os diferenciavam do resto da humanidade. E esses homens e mulheres eram chamados de filhos de Deus. O fato é que no livro que tem mais a ver com a nossa história ocidental, que é a Sagrada Escritura, que nós chamamos de Bíblia, esse livro é também um grande repositório dessas questões. Pois no primeiro livro do conjunto de livros que chamamos Bíblia, já que a Bíblia é um conjunto de 73 livros, seu primeiro livro, Gênesis, capítulo 6, descreve algo interessantíssimo. Exatamente porque o cronista bíblico afirma que houve um tempo em que existiam filhos de homens e filhos de deuses, tomando por filho de deuses aqueles que eram gerados a partir da presença de seres de fora, que consorciavam com as mulheres terrenas e geravam filhos. Estes, herdando da mãe a sua componente genética terrena, herdavam também do pai, que não era terreno, uma componente genética extraterrena que os diferenciava do resto dos chamados filhos de homem. E o interessante é que a Bíblia não só diz isso, ela cita toda uma genealogia dos chamados filhos de Deus que apresentavam essas características que os diferenciavam do resto da humanidade. Sob essa perspectiva de análise, aquele homem chamado Adão não teria sido o primeiro homem ou o primeiro homo sapiens criado a partir do barro. Teria sido, sim, o homem chamado Adão, o primeiro protótipo. Ele era um filho de Deus, pois que seu pai não era terreno. O primeiro protótipo de uma estranha genealogia que naqueles tempos estranhos aparecia na terra. E o cronista bíblico faz absoluta questão de citar uma das características que diferenciava Adão e toda a sua descendência do resto da humanidade. E que característica era essa? O cronista bíblico diz: Adão, em vivendo 930 anos, gerou diversos filhos e aos 105 anos gerou um em especial chamado Sete, que viveu 912 anos. E aos 107 anos gerou um filho chamado Enos, que gerou Cainã, que gerou Jaré, que gerou Malalahel, que gerou Enoque, que gerou Matusalém, que gerou Lameque, que gerou Noé. Sendo todos esses homens fruto de um processo de deuses na terra, sendo Adão o primeiro protótipo desse processo, e entre eles está a estranha figura de Enoque. Enoque, o sétimo homem desse encadeamento, a Bíblia, quando fala a seu respeito, diz algo mais estranho ainda, que Enoque, em tendo vivido 365 anos, um belo dia recebe a visita de anjos, que diz Enoque: avisa os teus familiares que nós te levaremos para o céu, e depois o traremos e você dará as informações sobre aquilo que você viu, e depois você não enfrentará a morte, nós o levaremos conosco. Enoque reúne seus familiares, conta aquela história toda, como era uma época em que era normal e comum a presença de seres e de fatos estranhos da Terra. Aquilo tudo foi tomado como normal pelos seus filhos. E o fato é que Enoque desaparece e surge décadas depois e, junto com seus filhos, escreve um conjunto de 336 livros. Se por livros entendermos, e o interessante é que os estudiosos hoje acham que esse homem estranho chamado Enoque foi o primeiro da espécie Homo sapiens, nesses últimos 5.000 anos, a formular aquilo que hoje nós entendemos como livros, já que ele julgava pergaminhos, que fosse na época, ele escreveu, pelos ditos, 336 livros, pelas notícias que se tem.
O interessante é que essas fofocas cósmicas, que já não são só fofocas de espíritos, de seres, pois que estudiosos, através de informações indiretas, já sabem que Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, esses 10 homens, todos eles escreveram muitas coisas. E onde é que está tudo isso? Dos 336 livros de Enoque, nós só encontramos hoje esses tais fragmentos que James Bruce, em 1773, encontrou, que o professor Sokolov, em 1886, encontrou, e essa daração em aramaico, que entre os pergaminhos do Mar Morto lá estava no ano 1947. A questão é, aonde estão todos esses livros? Esse é o problema. A nossa espécie, Homo sapiens, promoveu diversas queimas de arquivo, se por isso entendermos que um rapaz que não tinha nada de megalomania, chamado Naboassar, imperador da Babilônia, no ano 747 a.C., mandou destruir todos os registros que existiam antes dele, inclusive a biblioteca de Nínive. Ele queria apagar a história antes dele, porque ele pretendia ser o imperador número 1 da história da Terra. Vejam só, que irmão estranho nesse Naboassar. Mas não foi só ele. Em 213, Qin Shi Huangdi, imperador chinês que se pretendia imortal, mandou destruir todas as bibliotecas do reino da China e adjacências com notícias de 25 séculos. 700.000 pergaminhos ou livros sumiram com o sangue de Alexandria ao tempo de Júlio César. As bibliotecas de Pérgamo, Nínive foram também destruídas pela estupidez humana. A biblioteca de Alexandria foi novamente destruída por Omar, discípulo ou seguidor de Maomé, no século VII, VIII. Padres, logo que surgiu o catolicismo, saíram pela Europa destruindo todo e qualquer símbolo que eles não entendiam, porque eles diziam, nós somos homens de Deus. Se não estamos entendendo isso, essa coisa do demônio, vamos destruir. Livros, escritos em pedras, absolutamente um conjunto de registros sobre esse estranho passado. Todo esse conjunto foi destruído pela nossa cretinice. Dos códices maias encontrados pelos espanhóis no século XVI, só 2 escaparam à loucura destruidora dos fraudes espanhóis. E assim, de cretinice em cretinice, a nossa espécie Homo sapiens conseguiu destruir, conseguiu literalmente se transformar numa geração órfã, sem saber coisa nenhuma a respeito de si mesma, nem desse passado misterioso, nos tornando sérios, pretendendo dirigir outros sérios. Não foi nenhum ET que fez isso, fomos nós mesmos. E assim, essa coisa do passado parece aos nossos olhos do presente, e olha que nós somos os homens e mulheres ditos modernos. E não sabemos nada. Mas ainda assim, somos donos de muitas verdades. Sinal da nossa cretinice. O fato é que hoje, os estudiosos, olhando para esses livros de antiguidade, e aqui me refiro ao Ramayana, ao Mahabharata, à Bíblia, ao livro dos mortos, dos egípcios, tudo que é livro da antiguidade. Eles percebem que existia na Terra algo que não era da espécie Homo sapiens. Eles percebem que existiam muitos seres chamados de anjos e de deuses. Detalhe, a expressão extraterrestre só surgiu na língua inglesa no final do século XIX. Não existia essa expressão antes. Como também a palavra reencarnação só surgiu na língua inglesa no final do século XIX. Então os estudiosos hoje olham para trás e se perguntam, mas quem eram esses seres de fora que estavam aqui na Terra? Como eles chegaram aqui na Terra e por que eles vieram para a Terra? E é impressionante. O pouco que escapou daquilo que Enoque produziu responde a tudo isso. Os fragmentos do livro de Enoque, o livro dos segredos de Enoque, o pouco que se tem, conta absolutamente tudo. Na ótica de Enoque,
na ótica do que ele viu quando ele foi levado aos céus. E nós não damos a menor importância a isso. Mas o que é que Enoque dizia ou disse nesses fragmentos que conseguiram escapar à estúpida senha que nós seres humanos temos de julgar o trabalho dos outros uma porcaria e só o meu é que é maravilhoso? Enoque, há cerca de 5.000 anos atrás, quando foi levado aos céus por esses tais anjos ou seres, ele contando tudo o que lhe foi dito, tudo o que ele entendeu e tudo o que ele viu, ele começou a contar a seguinte história. Do passado, mas muito, muito tempo antes do tempo de vida de Enoque, algum problema em algum recanto cósmico que não era a Terra ocorreu. Ocorreu algum problema em algum lugar fora da Terra. E os seres que viviam nesse lugar, por um problema X, foram de lá convidados a sair. E migraram para o mundo ou um local não tão evoluído quanto aquele. E essa história de Enoque foi a base do que hoje se chama a doutrina dos anjos decaídos ou rebelião de Lúcifer. E Enoque, no livro, fala pouco, pisca pouco, mas é dito pelo conjunto de fofocas que a gente recebe aí de cima, que Enoque contou essa história em todos os detalhes, pena que nós destruímos, que esse conjunto de seres que responde pelo início da formação da espécie Homo sapiens, e assim sendo a origem de todos nós seria extraterrena. Mas não é uma origem que deva ser vista com orgulho de nossa parte, porque sob a perspectiva cósmica, já que nós matamos uns aos outros das formas mais translocadadas que se cria, nós somos considerados nervosos, doentes, doidos, ou mesmo criminosos diante de um conjunto de leis que regem a vida cósmica, mas que nós desconhecemos. Por quê? Porque nesse tempo a que se referia Enoque, esses seres chegaram a um ponto tal, devido a uma doença que contraíram, que foram ficando nervosos, em ficando nervosos, se transformaram em seres em si mesmados, perderam a simplicidade diante da vida cósmica, e em perdendo a simplicidade, perderam a habilidade e a capacidade de amar. E em se tornando companhias desagradáveis, foram todos congregados em um certo planeta. Do jeito que nós juntamos os doidinhos da nossa sociedade com os criminosos e os ajuntamos todos no hospital psiquiátrico, numa prisão, e de lá eles só saem depois de readquirirem um comportamento que os tornem socialmente aceitos, desse mesmo jeito. Uma história que parece que começou uns bons 600.000 anos atrás. Teria desde então, e com os seus desdobramentos, obrigado a que a hierarquia dessa parte da galáxia decretasse uma espécie de quarentena para os seres que vivem na Terra, já que nós éramos e ainda somos companhias indesejáveis, já que não sabemos tratar uns aos outros. Sob essa perspectiva, então, Enoque chegava a tantos detalhes que ele fez absoluta questão de nomear os chefes dessas muitas equipes de seres extraterrenos que foram obrigadas a mudar de residência para a Terra. E ele disse que o tal chefe desses chefes, o suzerano dessa parte da galáxia, que teve que decidir toda essa questão, teria dito, de uma certa forma, e Enoque anuncia isso, que essa autoridade celeste viria à Terra em duas oportunidades. Isso tudo está escrito nesses fragmentos encontrados de Enoque. Então ele diz que nós
cidadãos terráqueos, temos uma origem extraterrena, diz como nós viemos para cá e o porquê de termos vindo para cá. Mas também, isso é um assunto muito doido. Ninguém leva a sério. Mas o interessante é que a história da Terra continua a se desenvolver. Ocorre um dilúvio depois de Noé. E de Noé, filhos são gerados e essa descendência continua também a apresentar tal característica de viver muito mais do que a média humana, já que eles tinham essa condição genética herdada desde Adão. E o último elo dessa corrente que começou com Adão é Abraão, que há cerca de 3.900 anos atrás, um belo dia, vê uma entidade que se apresenta para ele e diz: oi, eu sou aquele mesmo que apareceu a Noé. Queria fazer com você um pacto. Vá para tal região, nordeste da Mesopotâmia, que se você for fiel a mim, eu serei fiel a você, você me considera um único Deus e eu te darei uma grande descendência. Aí aparece uma personagem muito enigmática chamada Javé, ou Jeová, ou Yahvé, descrita nos livros do Antigo Testamento e é tida como Deus. Um Deus que matava, que dava pancada, que mentia, que enrolava e ainda assim foi tido como Deus. Quando era só uma entidade não terrena que se fez presente na Terra como uma missão até hoje não compreendida. Quando nós estamos passando numa rua e vemos que uma casa está desabitada, entregue ao não tem dono, as pessoas elegantes passam, veem que a casa está sem dono, mas não entram. Mas quem não é elegante, entra e toma conta. Faz alguma espécie de pirataria dali, tira um tijolo, tira uma mesa para levar para sua casa, se não tem casa, fica lá. A Terra, sob a perspectiva cósmica, é um mundo de doidos. É uma prisão para criminosos cósmicos que desaprenderam a arte de viver de modo a homenagear a vida cósmica e, por se tornarem incapacitados na arte de amar, estão todos lá vivendo e aguardando o momento em que a maioria dos que lá vivem consiga ser tendente ao bem para que a Terra possa ser então religada à convivência com o cosmos. E interessante é que, sob essa perspectiva, os seres elegantes que nos observam lá de fora nada fazem, mas nem todo ser extraterrestre é elegante. Existem piratas. Existem civilizações aí de fora, pelas fofocas cósmicas e espirituais, que necessitam, digamos, de um certo minério que aqui na Terra tem, e como nós não cuidamos do nosso planeta, qual é o problema deles virem aqui retirar um minériozinho e depois cair fora? Aí tem outra civilização que diz: olha, aqueles caras que vivem na Terra, melhor seria se não existissem. Porque eles estão enfeiando a vida, vão destruir o planeta, então vamos logo lá. Vamos ocupar só uma parte, uma região do planeta e vamos estabelecer uma base da gente lá para pesquisar isso tudo e ver o que a gente pode ganhar com isso. E muitas civilizações de fora, ao longo dos nossos últimos 15 mil anos, logo quando o que restava do poderio das muitas bases atlantes deixou de existir, essas equipes começaram a vir para a Terra para piratear. E a Terra passou uns bons 10 mil anos sendo disputada em guerras descritas no Ramayana, no Mahabharata, em outros livros lá. Guerras estranhas em que até explosão atômica foram descritas. Máquinas voadoras, imãs, soltavam bomba, etc. E tal. Aos nossos olhos parece loucura, mas o pior, pessoal, que parece que isso tudo é verdade. E assim, Jeová, Javé ou Yahvé, foi alguém que, quando a tal autoridade celeste decidiu que iria até para tentar ajudar as ovelhas doidas do seu rebanho, aquele conjunto de ovelhas que havia se transviado, quando essa autoridade celeste decidiu que iria à terra, veio Jeová para expulsar tudo que era de equipe extraterrena que estava pirateando, para deixar a espécie Homo sapiens sozinha, para que ela pudesse então definir o seu destino
E o interessante é que as fofocas que Enoque tentou transmitir foram sendo destruídas, pois que seus livros e de outros tantos autores da antiguidade estavam sendo destruídos. Mas, de algum modo, Daniel, profeta do povo judeu, quando do cativeiro da Babilônia, e estamos no século VI a.C., Daniel, inspirado pelo mais alto, e ele convivia com os seres de fora, ele retoma os assuntos semeados por Enoque. Mas já não conseguia compreender em profundidade toda aquela questão, e ele mistura um pouco as duas vindas da tal autoridade celeste. E o fato é que o povo judeu, sem que o soubesse, por isso tal Jeová ficava protegendo esse povo diante do contexto bélico que existia na terra, estava sendo treinado, pois que esse povo judeu é o mesmo povo hebreu, descendente de Abraão, e Abraão era descendente de Adão. Esse segmento populacional terrestre havia sido escolhido para que no seio genético da descendência desse povo a tal autoridade celeste pudesse nascer como homem. Já que a tal autoridade celeste, e é interessante perceber que em 1936, os espíritos mentores deste órgão tomam do concurso da mediunidade de Chico Xavier. E junto com seu mentor Emmanuel, publicam em 1938, depois de 2 anos escrevendo, o livro A Caminho da Cruz. E nesse livro, Emmanuel e Chico resgatam para o século XX as notícias de Enoque. Só que eles chamaram de as promessas do Cristo, dizendo que o tal chefe, o tal suzerano celeste, quando percebeu que parte do seu rebanho havia enlouquecido, prometeu a esse rebanho que o amor dele perseguiria insistentemente as suas ovelhas desgarradas, tentando ajudá-las até que as pudesse reintegrar ao circuito da sua administração amorosa. Detalhe, eu não sou religioso. O fato é que o anúncio para o século XX de que esse homem chamado Jesus, na verdade, é uma autoridade celeste que se fez o menor possível para, em vivendo entre os menores, mostrar que é possível se viver com um Deus. Tentando não criar religião. Qualquer espírito minimamente esclarecido do outro lado sabe que Jesus jamais pretendeu criar uma religião. Tudo que ele pretendeu foi criar na Terra um novo homem, uma nova mulher. Seres humanos que ousassem, se atrevessem a ter aquele comportamento que a muita humanidade havia perdido, que é o comportamento amoroso. Mesmo que no mundo de violentos, quem se atreve a ser alguém amoroso vai pagar um preço. Quando Jesus dizia: tome a sua cruz e siga meus passos, não era para ninguém entrar em religião. Detalhe, Jesus não era religioso. Ele foi expulso do judaísmo. Jesus estava apenas convidando para que nós, seres humanos, ousássemos praticar em vida o código de conduta que ele nos deixou como testemunho. Que código de conduta é esse? O código amoroso. Mas o amor virou tema de religião, poesia, música, tema de tudo, menos uma questão prática na vida de cada um de nós. E nós lhes dizemos: eu sou católico, eu sou espírita. Somos nada, pessoal. Ou somos, mas é fácil dizer: eu sou católico. O difícil é você perdoar seu vizinho. Eu sou espírita. O difícil é você ser alguém espiritualizado. Não adianta nada a gente dizer: eu sou isso. Como Wagner estava brincando aqui, quando a gente perde essa máscara, o nosso espírito sai naquela projeção final, sai do jeito que é, não tem disfarce. Se a marcação daquilo que eu marquei em mim mesmo for fedorenta, quando eu sair do corpo, tudo que é espírito do meu lado assim, ó. Porque não aguenta sentir a vibração da gente. Não tem disfarce. O fato é que nasceu alguém chamado Jesus, que se comportava de modo estranho
E falando coisas absolutamente estranhas também. Absurdamente estranhas, porque Jesus, segundo os Espíritos, as 5 questões básicas que ele mais se esforçou por deixar semeada no mundo, as 5 revelações principais que ele deixou na sua doutrina, todas elas têm conotação extraterrestre. Se nós bem observarmos, Jesus apresentou ao mundo o conceito, que era extremamente complicado na ótica da religião greco-romana ou da cultura semítico-babilônica, que era o tal Deus, um Deus a quem se devia temer, um Deus que se devia fazer sacrifício. Jesus disse, não, chamemos esse Deus de Pai. E esse Pai tudo nos dá sem nada pedir em troca. Jesus nos deu um colo na hora em que nos revelou um Pai que não era terreno, ou seja, um contexto maior, rodeando a vida terrestre, e que tudo nos dava sem nada pedir em troca, que era um Pai amoroso. Mas nós teríamos que nos fazer crianças para nos unir a esse Pai. Por que criança? Porque a criança tem aquilo que nós não temos, simplesmente, que é o segredo de toda a história. Jesus era uma criança grande, disfarçada de homem. Porque qualquer ser muito evoluído é necessariamente uma criança. Sim. E Jesus apresentou esta grande revelação, o que é que as religiões que surgiram administrando o legado de Jesus fizeram desse conceito de um pai antes. Mataram em nome desse pai. A segunda revelação de Jesus foi que ele apresentou ao mundo uma lei maior de uma constituição cósmica que legisla a vida em qualquer lugar da criação, mas que aqui na Terra não é valorizada e ninguém conhece, que é a lei do amar-vos uns aos outros. E ele dizia, vocês aqui não sabem amar, mas de onde eu vim, o pessoal lá sabe. Porque a terceira revelação que ele mais insistiu em fazer foi, pessoal, existem muitas moradas na casa desse pai. Eu mesmo, dizia Jesus, sou de lá. Vocês são cá de baixo. Eu, porém, sou lá do alto. Mas Jesus quer dizer que você, com esses poderes todos que você tem, os apóstolos perguntaram. Você é o que lá nesse mundo? Você é rei? Ele dizia, já que não tem outra palavra que vocês possam entender, tá bom, eu sou rei. Olha, mas meu reino não é deste mundo. Meu reino está lá. Porque os cidadãos do meu reino, o reino de amor do Pai, eles naturalmente amam. São cidadãos evoluídos. E qualquer cidadão minimamente evoluído aí fora, naturalmente ama. O amor é o comportamento natural de qualquer cidadão cósmico minimamente educado. Eis o nosso grande problema. O que é que Jesus precisaria ter dito mais para tentar chamar a atenção das suas ovelhas terrenas para esse contexto maior que envolve a vida terrestre? O que é que ele teria que ter dito mais? Ele disse, eu não sou desse mundo. Eu sou de lá, vocês são de cá, eu sou de lá. Ele disse tudo o que podia dizer. A quarta revelação é que ele se disse como representante dessas moradas, diante dos seres que viviam na Terra, e como também representava os seres que viviam na Terra, diante dessas moradas, porque ali ele estava para financiar com seu sangue uma tentativa de ajudar essa humanidade a se tornar menos cretina. Quer dizer que ele não nos salvou? Não, pessoal. Olha o nosso estado. Ele não salvou ninguém. Ele mostrou a cada um de nós como é que cada um tem que fazer para redimir a sua consciência pessoal diante das regras da vida cósmica. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas não é para ninguém se tornar seguidor de Cristo. Não é isso. Era para que nós víssemos no exemplo dele um código de conduta sendo assimilado e praticado. Detalhe, Constantino, por favor. Jesus nunca se meteu na vida de ninguém. Nunca. E bastava ele olhar para cada um de nós, ele percebia na nossa aura todo o resultado daquilo que nós pensamos e sentimos. Mas ele nunca chegou e disse, você está errado.
Você tem que fazer desse jeito, dessa forma. Olha, você está errado. Você tem que agir daquela forma. Ele nunca, nem conselho deu. Ele dizia, observe o que eu acho. Se o que eu estou fazendo servir para você, tome a sua cruz e siga meus passos. Quer dizer, ele dava o testemunho. Mas ele não impunha ninguém. Por isso que ele dizia, meu jugo é suave. Eu só dou, eu nada espero receber. Porque aquela pessoa que quer receber é uma pessoa chata. É o mala que Wagner estava falando. Ele quer receber o tempo todo. E quando não dão, ele fica chateado com quem não deu. E às vezes a pessoa recebe ainda alguma coisa e ainda fica chateado porque não era aquilo que queria receber. Qual é a diferença entre cidadãos de mundos evoluídos? Ou melhor, qual é a diferença entre um mundo evoluído e um mundo subdesenvolvido? Porque os cidadãos que vivem nesses mundos, todos eles têm o comportamento de Jesus que teve, ou seja, eles se preocupam em dar. Um cidadão cósmico evoluído, ele naturalmente se preocupa em dar, ele não se preocupa em receber. Porque quanto mais evolui um ser, mais predisposto a servir ele é. Ele está, ele se faz. E num mundo onde todos dão o melhor de si, no final, todos os que ali vivem recebem abundância, já que todos dão o melhor de si. Mas no mundo de cretinos, onde todo mundo quer receber. Eu cheguei em casa, minha esposa me olhou para mim, ela que se esposa para. Pode, só não vejo nada saudável. No mundo onde todos querem receber, como ninguém recebe, reclama do outro que não deu, surgem os dramas, todo mundo fica insatisfeito, todo mundo fala mal de todo mundo se torna especialista em perceber os erros dos outros, mas os seus erros não percebe. No final, é um caos. Porque todos os cidadãos dos mundos subdesenvolvidos no cosmos vivem de forma de insatisfeito, gerando drama, conflito, questões psicológicas, reclamações. Aí recorre à prece. Mas Deus não atende as minhas preces. Deus, eu estou pedindo para você ajudar José. José é meu vizinho, é gente boa. Ele mora aqui vizinho a mim, ajude ele. Aí Deus diz, ô Rogério, você está pertinho dele, por que você não ajuda, cara? Para de encher meu saco, faz você a tua parte. Nós nos tornamos especialistas em oração, mas somos incapazes de amar o próximo. Mas Deus a gente pede para ajudar o próximo, agora a gente não ajuda. Nós somos tão cretinos que hoje em dia na Terra existe gente especializada em falar com os mortos. Está aqui um. O que adianta se eu não sei falar com os vivos? O que é de diabos adianta eu ter carteira de médium? Falo com tudo que é espírito, defunto é comigo mesmo. Se em casa eu sou uma tragédia com minha esposa, com meus filhos, com meu vizinho, com quem trabalha em minha casa. Esse é o nosso grande problema. Nos tornamos incapazes de entrar por aquela porta que Jesus falava em João capítulo 9, versículo 9, a porta estreita do esforço pessoal para se engrandecendo o ser humano poder então retomar o contato com as outras civilizações do cosmos. Mas a quinta revelação que Jesus mais se preocupou em fazer, quando esteve entre nós, é de que ele no futuro retornaria, mas não nascendo de novo, que ele não era doido. Ele tinha juízo. Dessa vez ele viria por sobre as nuvens, cercado por suas hostes angelicais, para dar a cada um conforme as suas próprias obras, quando os tempos fossem chegados e todos os olhos o veriam, e ele viria na sua condição natural de autoridade celestial. O que é isso, pessoal? O que é que Jesus tentou nos dizer? Não, mas isso não tem muita importância, pior que tem. Vocês sabem qual é o assunto que está mais presente nos 73 livros ali? É isso. Os nossos irmãos protestantes, que são detalhistas, contavam. A promessa dessa tal segunda vinda dessa autoridade celeste encontra-se registrada em 2.500 oportunidades nesse livro que nós chamamos de Sagrada Escritura. Nós só chamamos de Sagrado, porque a gente não leva a sério. Só no Novo Testamento, a promessa feita por Jesus de aqui retornar
318 vezes está lá registrado. Esse é o assunto principal da Bíblia. Este é o tema que começa na primeira e vai até a última página desse livro. Esse é o enredo, é o roteiro, é o assunto maior. E ele é extraterreno, porque Jesus virá por sobre as nuvens, ou seja, quem não está na terra tem algum canto. E não sendo esse canto à terra, a gente resolveu chamar de extraterra. Quem não vive na terra, vive extraterra. Então, qualquer cidadão de fora, a gente chama de extraterrestre. Quando Jesus disse que nós tínhamos um Pai antes, que tudo nos dá, quando ele falou dessa regra do amor, que é a regra maior dessa constituição cósmica que os mundos aí fora levam a sério. Quando ele falou que existiam muitas moradas na casa do Pai. Quando ele disse que ele era o representante dessas moradas junto às suas ovelhas terrenas. Quando ele falou que retornaria no futuro para julgar os vivos e os mortos, separar o joio do trigo. São 5 anúncios de uma revelação extraterrena. E ninguém dá isso certo. Não, essa história que Jesus vai voltar é bobagem, mas engraçado. Enoque falou isso há 5.000 anos atrás. Quase todos os 24 profetas bíblicos falaram desse Senhor que viria à terra. Daniel falou. Jesus nasceu, mostrou quem era, fez tudo o que podia fazer para chamar a atenção da humanidade, anunciou que ia voltar. E tudo isso é uma história de quem, pessoal? Como Pedro Baldo diz. Endeusar, nós endeusamos Jesus. Agora, ninguém leva o sujeito a sério. Ninguém leva Jesus a sério. E o engraçado é que toda aquela revelação de Enoque, ela foi repetida através desse livro que nós chamamos Apocalipse. Porém, no Apocalipse só há o foco, a preocupação central do autor em ressaltar a vinda pela segunda vez dessa autoridade celeste. Pois o Apocalipse é um livro que foi escrito apenas para anunciar que no tempo futuro, após o cumprimento de uma série de conjunto de acontecimentos, se essa interpretação estiver correta, nós somos exatamente aquela geração que verá, que será testemunha e, ao mesmo tempo, seremos todos atores e atrizes desse grande momento. Capítulo 18 do Apocalipse descreve o antepenúltimo acontecimento antes da chegada dessa tal Jerusalém voadora, ou Jerusalém celeste. E o que é que diz esse capítulo? Antes de seguirmos adiante, vamos entender um pouco a psicologia do homem João, que foi aquele cujo espírito se desdobrou, foi desdobrado. A ele foi revelado tudo o que aconteceria antes da chegada de Jesus novamente, e ele descreveu com as palavras que podia descrever 1.900 anos atrás, eventos que ele viu numa tela profética. O interessante é que antes do capítulo 18, na quinta trombeta do Apocalipse, João descreve o que ele viu como sendo o anúncio da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais que ocorreram no século XX. Aí imagine um homem há 1.900 anos atrás, com 99 anos de idade, vendo numa tela profética um avião. Como é que ele descreveu um avião? Há 1.900 anos atrás. Ele foi genial, ele escreveu. Eu agora estou vendo... Aí começou. Gafanhotos voadores. Mas cujo tórax se parece com os tórax dos cavalos. O cavalo, quando vai para a guerra, o cavalo que não vai para a guerra, ele vai protegido por aquela couraça que não permite que as lanças furem. Então, João estava descrevendo o que estava vendo como sendo algo que voava, cujo tórax era de ferro, e esses cavalos tinham na cabeça uma espécie de uma coroa que irradiava luz, ou seja, os aviões de guerra naquela época, onde o piloto vai, é o vidro na cabine de vidro, quando o sol reflete, quando o sol bate, reflete. Então ele estava descrevendo aquilo como sendo a coroa. E o interessante é que embaixo das asas dos gafanhotos há o barulho de 1.000 carros indo para a guerra. Porque na época de João, o barulho maior que um ser humano podia escutar, olha, de muitos cavalos trotando.
embaixo das asas dos aviões, existem dos aviões. Se esses gafanhotos voadores têm uma estranha cauda de escorpião, ou seja, os aviões não têm aquela cauda por trás. João descreveu, na quinta trombeta, com detalhes, os aviões. Como também descreveu os tanques de guerra da Primeira Guerra Mundial. É impressionante como ele foi genial para descrever, há 1900 anos atrás, descobertas tecnológicas que somente ocorreriam no século XX. Um instantinho, por favor. Mas, desculpa, no final a gente conversa, senão vai atrapalhar o raciocínio. Não tem nada a ver com nós trabalhos. O fato é que João tentou, com as palavras que podia na época, descrever aquilo que estava sendo passado por ele. E João tentou, no capítulo 18, descrever um acontecimento que para ele foi algo extremamente doido ou estranho, porque ele descreveu algo que nós assistimos pela TV. Detalhe, na época de João, a coisa mais alta que ele conhecia era o pináculo da torre do templo de Jerusalém. Porém, a coisa mais alta que ele havia escutado falar era a lendária Torre de Babel, da antiga Babilônia. Então, na cabeça de João, a coisa mais alta que ele conhecia, ou que o cérebro dele podia arquitetar, era a Torre da Babilônia. Agora vamos imaginar se João estivesse vendo na tal tela profética as quedas das duas torres do World Trade Center. E foi exatamente isso que ele viu. E ele descreve no capítulo 18 com uma nitidez impressionante. O anjo dizendo, caiu a Babilônia, cidade pecadora, etc, etc. E João vai descrevendo exatamente aquilo que nós vimos, pois dizia João nesse capítulo que os pilotos, os marinheiros, os marujos ficavam parados, chorando, observando a fumaça do incêndio da grande Babilônia que era e já não era mais. E que a queda da Babilônia foi assim, como se um anjo jogasse uma pedra do céu e destruísse em um segundo. E João diz que todos os mercadores da terra choravam porque não havia ninguém para comprar as suas mercadorias, já que depois da queda das torres, as bolsas de valores pararam, o comércio mundial parou, muita empresa quebrou, até hoje a empresa quebrando por isso. O fato é que quem se interessar, veja no capítulo 18 do Apocalipse, que vai entender que tudo isso João tentou escrever. E dizia ele, esse é o antepenúltimo acontecimento, antes da chegada de Jesus. O penúltimo acontecimento ele descreve no capítulo 19, quando ele diz que por causa da queda da Babilônia, os reis da terra entram em guerra. Já tivemos guerra no Afeganistão, guerra no Iraque, e as guerras continuam. Nós, devido ao tempo, não vamos poder analisar o último acontecimento antes da chegada de Jesus. A guerra dos reis seria o penúltimo acontecimento. O último acontecimento é quando João diz que surgiriam nos dias imediatamente anteriores à chegada de Jesus duas testemunhas que sairiam falando pela terra, etc. e tal. Nós não vamos poder aprofundar, vamos só partir da premissa de que isso também já aconteceu. Quem se interessar, desculpe, não é propaganda, mas há um livro que eu estrago bastante quando escrevo livros, por isso eu peço que ninguém acredite em nada, cada um pesquise. O livro A Sétima Trombeta do Apocalipse descreve em profundidade a análise desses três acontecimentos. Então, supondo que os três acontecimentos ocorreram, não falta absolutamente mais nada para que se cumpra a promessa do Cristo e retornar. E é isso que os mentores espirituais que me suportam a companhia afirmam com absoluta tranquilidade há mais de 20 anos que nós estamos vivendo os momentos em que o retorno de Jesus vindo por sobre as nuvens será exatamente o tal primeiro contato oficial que a raça terráquea terá com seres de outros orbes, já que por ignorância nossa nós morremos de medo dos seres de fora, até porque desconhecemos. Então virá o príncipe da paz, que foi e é somente amor. A gente pode até tomar um susto na hora, mas na hora que não nosso cérebro, mas nossa mente espiritual
tiver a certeza profunda de que quem vem está vindo em paz, porque esse tanto nos ama, será esse, segundo esse contexto de análise, o primeiro contato oficial, depois dessa quarentena cósmica pela qual a Terra passou, e ainda está passando os seus últimos dias. E depois desse primeiro contato, outras visitas de Jesus e desses seres começarão a ocorrer, e as gerações que nos substituirão voltarão a conviver normalmente com os cidadãos de outros lados. Enquanto isso, na medida que formos nós desencarnando, quem não for tendente ao bem, já não renasce nessa terra que haverá de melhorar, pois que na terra, a partir de 2050, somente nascerão espíritos tendentes ao bem, e aqueles que estão aqui estragando o seu filme e impedindo o planeta de progredir, serão exilados para outros mundos, como todos nós fomos há muito tempo atrás, como Enoque contou, há 5.000 anos atrás. Então nós estamos falando aqui de Enoque, do Apocalipse, de Jesus, de seres extraterrestres, na nossa situação atual, tentando não convencer vocês, mas semear na sensibilidade de cada um. Vou estudar esses. Porque o grande X da história, eu adoraria estar aqui dizendo para vocês, pessoal, isso vai ocorrer um dia. Daqui a 200 anos. Por quê? Porque chegaria a hora da morte do meu corpo. E por que eu falo assim? Porque eu não morro, quem morre no corpo. Vocês também morrem. O corpo de vocês é que um dia vai. Como Wagner disse, somos todos pacientes. A gente só não sabe dia e hora. O fato é que nós estamos vivendo um momento em que essa vinda desses seres irão reintegrar a Terra, a convivência cósmica, e na hora que formos saindo desse corpo, as gerações que sucederão na frente irão melhorando a vida na Terra, os contatos se amiudarão, e do jeito que eu sou de Natal, estou hoje em Araçatuba, quem é do planeta X estará aqui amanhã fazendo visita ou convivendo aqui, e nisso não há nenhum problema. O grande X que me incomoda a sensibilidade pessoal é porque os mentores afirmam que isso não é para muito tempo. Não vai dar tempo esse corpo morrer. Ou seja, eu estou dizendo para vocês, a pedido deles, que é no tempo das nossas vidas. Não é para daqui a 200 anos, 100 anos, 50, 20, 15, 10, 5. É para menos tempo que isso, pessoal. No final, gente. O fato é que, se nós interpretarmos o Apocalipse, nós veremos que talvez não chegue nem 2012, já que 2012 é apenas o apontamento dos códices de um calendário maia tão tempo. Se você, eu pediria a gentileza, depois da palestra eu posso falar, mas assim você vai. Mas eu tenho tempo para poder encerrar a medida. Pessoal, se você puder, amor, assim você está sendo desagarrado. E no final a gente conversa, tá bom? Vamos lá. Pessoal, então, se nós analisarmos o Apocalipse, nós veremos que nesse tipo de análise, não é para 2012, é antes disso. É bem antes disso, porque os fatos todos já se cumpriram. E nas próprias linhas do Apocalipse é apontado que, sem demora, virá o sétimo toque da sétima trombeta. Então, é para os tempos que nós estamos vivendo. Segundo as fofocas cósmicas, para ter menos de 5 anos. Qual é o chato disso tudo para mim? É porque eu devo, talvez, viver mais uns 3 ou 4 anos. Como é que será a minha cara daqui a 10 anos, se isso não ocorrer? Então, meu caixão de defunto já está preparado para receber muitas pedras. Por isso eu digo, eu estou tentando não convencer ninguém. Estou só expressando o meu livre-arbítrio de tentar, a pedido dos espíritos desses seres, semear e adandus. Porque o tema é muito importante. Ele é muito sério. Nada do que aqui foi dito foi inventado. Tudo que aqui foi dito está escrito, está registrado. A análise de tudo que aqui foi dito é que pode estar equivocada. Por isso que no início da palestra eu pedi prudência. Que ninguém tome nada do que aqui está sendo dito como sendo verdade, como sendo isso ou aquilo. Que cada um tome como
semente para refletir a respeito. Porque se isso for verdade, e parece que é, nós somos os tais atores e atrizes, além de testemunhas desse grande momento. Detalhe, ninguém virá de fora fazer pelo ser terrestre o que ele precisa fazer. Não será Deus, nem Jesus, nem Astaxerã, nem Bezerra de Menezes que virá fazer pelo ser terráqueo o que ele precisa fazer. Que é finalmente despertar em si mesmo a sua responsabilidade existencial e insistir na prática do amor, como sendo a única conduta que haverá de nos permitir viver juntos e em paz. Concluímos. Um certo dia, um palestrante, uma daquelas casas de alcoólatras anônimos, ele terminou sua palestra e estava tentando mostrar para as pessoas o malefício que o hábito de beber causa no organismo. Então ele se esforçou bastante para tentar mostrar que o álcool faz mal ao organismo, que ninguém devia beber. Essa era a única intenção dele. Aí, para tanto, ele, cheio de ternura, pegou um copo, encheu com água, pegou um outro copo, encheu com cachaça. Aí pegou um germe, colocou no copo com água, aí o germe nadou o tempo todo, ele disse, aí agora eu vou pegar o germe e vou colocar no copo de cachaça. Observe o que vai acontecer. Aí colocou o germezinho lá. Aí assim que o germe entrou no copo de cachaça, morreu. Aí ele disse, cheio de amor para dar, o que é que podemos deduzir disso aqui? Aí levantou-se alguém e disse, se a gente tomar muita cachaça, a gente nunca vai ter micróbio no organismo. Eu não sei direito o que é que vocês entenderam da minha intenção em falar todas as loucuras, mas creio, minha única intenção e a intenção dos mentores é semear reflexão, não é convencer ninguém de nada. Bora.